a forma mais simples de organizar o seu dinheiro, o método das 3 contas. Como que isso funciona? Bom, gente, muitas vezes a gente acha que não é possível se organizar, né, e fica se culpando, né, porque ganha pouco, porque não dá para organizar com o que tem, mas a verdade é que se você fazer algumas coisas, você consegue sim se organizar, tá? Esse método 3 contas, ele consiste em você ter 3 contas para que você possa se organizar de maneira mais simples e fácil, né? Aquela forma de que você não coloque tudo em uma só conta e acabar gastando com o que não deveria, né? Muitas vezes a gente escuta ou muitas vezes a gente fala, né? Que para que tanta conta, se na verdade, se não tem dinheiro nem para uma. Mas a verdade é que muitas vezes falta disciplina e organização, certo? Vamos pensar que se você tem uma conta para se organizar financeiramente de maneira simples e fácil, né? Digamos que você tenha 3 contas, uma para pagar as suas contas, né, do mês, a outra conta para você colocar, vamos supor, uma reserva, né, um valor, e isso faria com que você se organizasse de maneira mais simples, né, mas que lhe desse a disciplina também de você se organizar através disso. Você vai se lembrar, não, essa conta é para isso, aquela conta é para isso, né, e aquilo outro. E se já aconteceu com você, né, de você trabalhar o mês inteiro, chegar no final do mês você tá apertado, ou você tá, né, tem que recorrer ao cartão de crédito, tem que recorrer para você conseguir fechar o mês, né, porque o pessoal tem até um modo de dizer assim, né, que esse mês parece que não acaba mais, né, esse mês parece que não tinha os dias certos, parece que foi 2 meses em um. Por quê? Muitas vezes porque se aperta e aí acaba que o dinheiro não dá e a pessoa não consegue se organizar, não consegue manter as contas em dias, aperta e parece que o mês não acaba nunca. Nesse método, gente, eu vou explicar para vocês como funciona, né? Como é que a gente faz isso. E a boa notícia que eu tenho para falar para vocês aqui é que você não precisa ser especialista em finanças, né? Não precisa você ganhar muito para você fazer isso. Você só precisa saber administrar de forma correta e ter uma disciplina e uma organização, certo? Por isso peço a vocês que, se vocês estão procurando esse tipo de conteúdo, né, na prática, para você colocar em prática, para que possa ajudar a administrar o seu próprio dinheiro, te peço que você deixe o like aí, vamos começar. O método das 3 contas, como é que funciona? Consiste em você separar o seu dinheiro por categoria. Em alguns outros vídeos eu já falei para vocês sobre isso, sobre esse método dessa categoria, né, que é o dinheiro ele ter digamos que ele ter um destino, né, ter uma direção com nomes e metas. Porque quando você faz isso, em vez de deixar todo o valor misturado em uma conta só, isso faz com que facilite a maneira como você vai administrar por categoria, né, a finalidade de cada valor, como eu falei. Quando você usa uma planilha, um orçamento, você sabe para onde vai cada valor, né? E isso evita que você gaste por impulso, né, ou por emoção, como eu já falei em outros vídeos, né, que na maioria das vezes a gente faz esse tipo de compra impulsiva, esse tipo de compra por emoção e depois acaba se arrependendo, porque tinha um outro destino, né, era outro destino aquele valor e você acabou gastando em uma coisa que não tinha definição nem meta. Vamos entender que quando nós fazemos um planejamento financeiro, isso facilita, né, para que a gente faça esse método dessas 3 contas. Vamos supor, a conta 1, né, vamos supor um exemplo, a conta 1, seja lá a conta do Nubank, vamos supor, que é a sua conta de contas fixas.
você vai colocar ali todo o valor que é para você resolver todas as suas contas fixas do mês. Aluguel, mercado, saúde, combustível, né? Vamos supor, né, que aluguel, internet, esse tipo de conta, você vai colocar na conta 1. Você vai definir essa conta 1 como a sua conta de contas fixas. Por que isso ajuda muito, gente? Porque vai ter um destino e uma meta. Então, assim, o que tem ali, depois que você faz o seu planejamento financeiro, todo o valor que vai para ali é um valor destinado às suas contas fixas. Nada de gastar com promoções, gastos variáveis e supérfluos, nada disso. A conta 1, vamos supor, a conta do Nubank, né? Tô dando um exemplo aqui. A conta do Nubank é destinada, que é a conta 1, que é a destinada a contas fixas. A conta 2 é a conta destinada a gastos do dia a dia, né? Aqueles gastos que sempre tem, né? A gente mesmo que a gente resolva nossas contas do mês, né, as nossas contas fixas, tem as contas do dia a dia, né? Essas contas do dia a dia vai ficar na conta 2, que tô dando exemplo aqui, gente, das contas que eu tenho, tá? Para poder facilitar. A conta 1 é a conta fixa, né? É a conta de contas fixas, que é a conta do Nubank. A conta 2, que é a conta de gastos do dia a dia, é a conta do Neon, né? Vamos supor que é aquela conta que você coloca um valor ali para você resolver no seu dia a dia e, né? Enfim, é a conta do dia a dia. Coloca a conta 2. E a conta 3, que é a nossa reserva de emergência, né? Que é a reserva de emergências e objetivos e metas claras e que a gente planeja aí, vamos colocar na conta 3. Vamos supor que é a conta do Inter, né? Tô dando exemplo aqui para ficar mais simples para vocês entenderem. E essa simples separação faz total diferença. Eu falo isso para vocês, assim, por experiência própria, tá? Porque quando você coloca com definição e metas claras, fica muito mais fácil de você resolver, né? Quando você escolhe esse método 3 contas para poder resolver o seu planejamento aí, do seu mês, né, do seu dia a dia e da sua reserva de emergência, como eu falei, fica muito mais fácil. Por quê, gente? Porque cada uma vai ter uma definição e uma meta, né? A primeira conta de contas fixas é a primeira conta, é a conta destinada às despesas do mês, né? Que você sabe que vai acontecer independente, né? Porque é as contas que, como eu digo, é as contas destinadas as contas fixas, que é aluguel, mercado, alimentação. Então, assim, é um ciclo que faz parte da vida da gente, não tem pra onde correr. Então, essas contas fixas vai ser a conta das contas fixas, né? A conta 1 vai ser a conta das contas fixas, né? Que é aluguel, energia, parcelas. Assim que o salário cair na conta, esse dinheiro já deve estar separado. Mas como que você vai fazer isso? Com o orçamento mensal, né? Porque você vai saber qual valor vai ser destinado para essa conta 1. Ela já vai ter que estar separado lá. Você não vai ter como, né? Se você atrasar o seu aluguel, você vai se embananar. Se você atrasar as suas contas fixas, vai virar uma verdadeira bola de neve. Então, assim, você vai ter que se virar aí para poder esse dinheiro já tá na conta. Então, é por isso, gente, que é necessário o orçamento mensal, porque através desse orçamento mensal você já vai colocar lá a conta 1 vai tanto para a conta 1, a conta 2 vai tanto para a conta 2, né? Então, assim evita o grande erro de você gastar o valor, né? E depois lembrar que existe outros boletos para pagar e você não tem mais o dinheiro. Por quê? Porque quando você separa primeiro o valor das contas fixas, você evita atrasos, juros, dor de cabeça e multas e juros, né, rotativos. Porque a gente sabe que se não pagar, vai ter juros mesmo, não tem para onde correr. Porque o erro de muita gente
usar o dinheiro, né, que é para as contas fixas, gastar, e depois acaba que a pessoa se lembra que tinha um valor tal que não pagou, mas o valor já foi porque gastou. Então, o problema tá aí, né? Então, é por isso que existe essa importância desse orçamento mensal, viu? A segunda conta é para os gastos do dia a dia, como eu falei, a conta 2, o Neon, né? A primeira foi o Nubank, a segunda, o Neon. Essa conta será usada para as despesas variáveis, supermercado, né, combustível, farmácia, feira, pequenos gastos e lazer planejado. Como eu falei, as contas fixas que são aluguel, saúde, entre outras coisas, essa vai ser na primeira conta, porque assim, são boletos, parcelamentos, tudo vai ser lá na primeira conta. A segunda conta é para as contas do dia a dia, né? Como eu falei, faltou alguma coisa, aí vai no mercado, vai na quitanda, aí você tem que ter esse valor. E o ideal é você impor um limite, né? Você não pode atirar para todos os lados. Quando esse dinheiro acabar, você evita o gasto, né, de estar e lembrar que as contas fixas fixas, né, aquele valor lá já foi. E a estratégia cria consciência financeira e reduz compras por impulso, que é o que eu falei para vocês, comprar apenas o que vocês conseguem pagar no momento, porque quando você pensa em colocar no cartão de crédito, eu falo porque isso acontece muito comigo, né? Quando você pensa assim, se colocar no cartão de crédito eu vou dividir, vai dar para me pagar mais vezes. Mas você pensa que se aquilo realmente for necessário com o dinheiro que você tem no momento, você compraria, né? Mas essas contas do dia a dia não é o caso, porque muitas das vezes a gente precisa, né, de ir no supermercado, coisas necessárias, precisa de combustível, não tem como não, né, gente, não tem como se livrar disso. Farmácia, né, feira, quitanda, e pequenos gastos assim, que a gente fala, né, que são os gastos variáveis, mas que faz parte do dia a dia. Então, assim, é por isso que é necessário ter um planejamento, né, porque quando esse dinheiro acabar, você evita gastar mais no mês. Então, por isso que tem que ser tudo planejado, né? Fazer tudo direitinho. Uma das coisas que eu falo pra você, gente, é porque eu já me vi muito nessa situação. Por exemplo, se você vai no mercado, se você leva uma lista com tudo o que você precisa em casa, né? Vamos supor, aqui em casa tá precisando de reposição, né? Tem algumas coisas. Mas se eu levar anotado tudo que tá precisando, necessitando aqui em casa, eu vou trazer a quantidade que eu preciso, porque tá anotado. Porém, se você não levar em nota, muitas das vezes você traz aquilo que não estava precisando e aquilo que está precisando vai faltar. Por quê? Porque quando a gente não leva uma nota, a gente acaba esquecendo, né? O pensamento se sai do que deveria e acaba comprando o que não deveria. Então, assim, uma das dicas que eu dou para vocês, assim, para as donas de casa, principalmente, para que você tenha economia, você tem que fazer esse tipo de nota, porque quando você leva anotado, você evita gastar com outras coisas que não são necessárias, né? Acontece muito aqui comigo. Então, assim, geralmente eu gosto de levar a notinha já para me saber o que eu preciso trazer. Porque quando a gente cria essa estratégia de colocar tudo em nota, né, levar tudo anotado, isso reduz, né, a compra desnecessária, de comprar uma coisa sendo que você não precisava daquilo, talvez falte o que você realmente precisava. A terceira conta é para reserva e sonhos. Digamos que reserva e objetivos, como eu falei para vocês. Quando você cria objetivos claros do que você precisa, né, do que você quer, essa meta, ela fica, digamos que ela cria um destino, uma direção, né? Então, assim, essa talvez seja a conta mais importante, né? Porque você precisa definir um valor para colocar nela todos os meses. Porque se você não define um valor para colocar nela todos os meses, infelizmente você não vai levar essa meta em frente. Por quê? Porque não vai poder esperar sobrar. Você tem que fazer
esse planejamento, como eu falei, para definir cada valor para cada conta. Né? Então, se você, talvez por isso que eu falo que talvez essa seja a conta mais importante, que talvez você não dê tanta importância a essa terceira conta, né? E é nela que você vai construir a sua tranquilidade financeira e realizar os seus sonhos. Então, assim, mesmo que seja R$20, R$50, R$5 por mês, isso não importa. Você precisa fazer com que esse valor seja separado para você colocar nessa conta todos os meses, tá? Essa conta, ela vai servir como uma reserva de emergência, né? Como eu já falei, para você ter mais tranquilidade ao invés de você recorrer a empréstimos, parcelamentos, endividamentos. Então, você vai ter, essa conta vai ser para reserva de emergência, para viagem, para você comprar um carro, para você comprar uma casa, para você fazer uma reforma, investimentos, né? Para quem quer investir. Então você precisa pensar que você não pode esperar sobrar, você tem que tirar o valor dessa conta, né? Por isso que eu falei que talvez ela seja a mais importante. Entenda que quem espera sobrar nunca consegue guardar nada, porque não sobra. Você precisa fazer todo esse planejamento para que esse valor possa ser colocado na sua conta todos os meses, tá? O segredo é guardar primeiro e viver o restante depois, porque isso é real. Se você esperar sobrar, você não vai guardar. Vamos imaginar que uma pessoa receba R$2.000 por mês. Gente, a luz, esse negócio tá horrível. Que uma pessoa receba R$2.000 por mês, ela pode organizar as contas da seguinte forma, né? Já coloquei aqui para poder facilitar. Conta das despesas fixas: R$600 de aluguel, R$80 de água, R$120 de energia, R$100 de internet, total R$900, né? Daria aqui esse bruto. Isso aqui é um exemplo. Conta de gasto do mês: mercado, transporte, farmácia, pequenos gastos, total de R$850. Vamos supor que deu tudo esse valor aí, né, gente? Apesar que a inflação tá assim bem alta, né? Dificilmente a gente vai conseguir fazer. É por isso que eu falo, a pessoa tem que fazer o Paranauê para poder fazer render, para poder funcionar, porque senão não vai. R$850 por mês. Se essa pessoa ganha R$2.000 por mês, tá, gente? Aí se foi na primeira conta, já se foram 900 e na segunda 850. E sobrou? Não, guardou para a conta reserva aí R$250. Todos os meses ela transfere R$250 para outra conta e evita mexer nesse dinheiro. Depois de um ano, sem contar os rendimentos, é o que eu já falei, o rendimento é uma consequência, tá, gente? Não fique pensando que, mas eu não consigo guardar porque eu ganho pouco, eu não vou guardar porque é muito pouco, porque não rende nada. Pense que o rendimento é uma consequência, tá? Isso é um benefício que vai vir depois, porém, você tem que pensar que o valor que você está guardando é seu. Aquele valor que gerar é um rendimento. Então, assim, digamos que guardar é um boi, né? Mas o rendimento é uma boiada. Então, assim, é maravilhoso o valor que rende lá. Então, assim, não pense só porque rende muito pouco que você não vai guardar. Você precisa saber que você tem que contar com o que você tem, tá? O rendimento é uma consequência. Então, pensamos que todos os meses essa pessoa transfere R$250 para essa terceira conta, né, que é a conta de rendimentos, e ela evita mexer nesse dinheiro. Depois de um ano, sem contar com os rendimentos, ela já terá guardado R$3.000. Tudo isso apenas criando hábito e o hábito de separar o dinheiro, que é o que eu falei, né? É um método que funciona. Por quê? Porque esse método funciona? Porque ele elimina a bagunça financeira. Foi como eu falei para vocês. Cada conta vai ter a sua função. Então, isso evita essa bagunça financeira, né? Quando todo o dinheiro fica misturado, gente, é muito mais fácil de você gastar sem perceber. Por quê? Porque não tem metas e não tem
objetivo, né? Além disso, reduz a ansiedade, né? Porque, como eu falei, geralmente quando a pessoa ela tem esse desastre emocional, geralmente ela sempre, né, reflete na vida financeira. Por quê? Porque se tá feliz quer gastar, se tá triste quer gastar, né? Tudo quer jogar para o lado emocional, para o lado financeiro. Então, isso evita, né, o uso excessivo de cartão de crédito. Foi como eu falei, a pessoa ela cria um orçamento ali que ela evita empréstimos, cartão de crédito, endividamentos, né? Reduz a ansiedade, porque, como eu falei, querendo ou não, a pessoa, para ela não se preocupar quando ela tá com a vida financeira ferrada, só se ela for uma pessoa assim muito, né? Porque se a pessoa tiver assim preocupação realmente, né, e medo de bagunçar com o nome, a pessoa vai ter uma crise de estresse e ansiedade aí. Ajuda a criar o hábito de poupar, como eu falei, né? Você, sem contar no rendimento que você vai ter, você já vai ter um valor ali, digamos que você pode contar com ele ali, né, quando você precisar, sem dor de cabeça. Melhora o planejamento financeiro, né? Você vai ter uma visão financeira que você possa se centrar e saber da onde que está vindo, com o que você está gastando, se vale a pena, e traz mais segurança para os seus imprevistos. Como eu disse, imprevistos acontecem na vida de qualquer pessoa, né? Então, assim, não tem como isolar e falar, não vou colocar essa parte do imprevisto que não vai acontecer. Acontece com qualquer pessoa, gente, até nas melhores famílias, como dizem, né? Mas quais são as dicas para começar? Você não precisa ter 3 contas bancárias diferentes, porém, hoje em dia, com essas contas digitais, geralmente a gente tem, né? Mas se você não tiver, tem um método simples também, para que você não precise de várias contas bancárias, como eu já falei, né? Usa conta digital, né, separadas, e nessas contas digitais você pode criar caixinhas. Lógico que o método das 3 contas facilitaria mais, né? Por exemplo, você o dinheiro lá do investimento da reserva de emergência, você não vai mexer, você coloca lá e faz de conta que você não tem. Porém, quando você não tem, você pode criar caixinhas, né, com objetivos diferentes, como eu falei para vocês. Uma caixinha com o objetivo pagar contas, outra caixinha com o objetivo, por exemplo, eu tenho uma conta, mas eu tenho 3 caixinhas com objetivos diferentes. Eu sei que cada caixinha tem um objetivo, para que cada uma, né, tem um motivo claro. Mas se você não ter as 3 contas, como eu falei, as 3 contas digitais ou física mesmo, né, gente? Porém, as contas digitais, ela rende mais e lhe traz, porém, eu acho melhor. Eu tenho conta física e tenho conta digital, porém, eu sou mais adepta às minhas contas digitais. Como eu falei, você pode também fazer envelopes físicos, mas hoje em dia é bem mais difícil, né, gente? Planilhas, que é o que eu falei, né? Eu acho que esse seria o primeiro da lista, e aplicativos de controle financeiro. Porém, aplicativos de controle financeiro eu não tenho. Eu uso a minha planilha aqui mesmo, né, à mão, que eu escrevo e tudo. E o mais importante não é onde o dinheiro fica, mas sim como você faz para separar ele com disciplina, como eu disse. Você precisa ter disciplina e objetivo para que você possa fazer essas 3 contas, esse método, com clareza, de maneira que você consiga separar e organizar de maneira clara, né? E que isso se torne mais fácil para você, né? Para que deixe sua vida aí mais fácil e mais simples. Mas eu falo para vocês que esse método das 3 contas, ela funciona demais, gente. Porque se você sente que você nunca consegue organizar, experimente esse método por 3 meses. Eu digo para vocês aqui, para experimentar esse método por 3 meses, faça a planilha, faça o orçamento mensal e faça o método das 3 contas. Eu tenho certeza que vocês vão ver a diferença aí. A não ser que você seja uma pessoa muito, muito, muito desorganizada mesmo, tá? E lembrando a vocês que a organização financeira, ela não depende do tanto que você ganha, a forma como você aplica
essas atitudes, esses conceitos para que você tenha uma organização financeira. Eu quero saber de você qual dessas 3 contas seria mais difícil de você manter. Deixa aqui nos comentários qual seria a conta mais difícil de você manter. A conta 1, que é a conta de contas fixas, a conta 2, que é a conta do dia a dia, ou a conta 3, que é a reserva de emergência. Me diga aí qual dessas 3 seria mais difícil de vocês manter, tá? E se esse vídeo foi útil para você, peço a vocês que deixem o like de vocês, se inscreva aqui no canal, deixa o hype de vocês também, que isso ajuda demais, gente. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo 3 vezes por semana, falando sempre sobre como sair do zero, como construir a sua reserva financeira, como criar uma educação financeira com uma base sólida e ter uma vida mais tranquila, tá? Peço a você que, se você gostou desse vídeo, deixa o like de vocês aqui e até o próximo vídeo. Espero vocês no próximo vídeo.